Você já se perguntou por que os maiores agentes de mudança da história foram muitas vezes os mais temidos em seu tempo? A sociedade sempre repeliu o que não consegue controlar, mas é justamente dessas forças que ela depende para evoluir. O Homem Sigma é essa figura enigmática, não se rebela, não confronta, mas desafia normas simplesmente existindo fora delas. Ele não joga pelas regras do sistema, mas prova que é possível triunfar sem elas. Enquanto o mundo busca previsibilidade, o Sigma é a carta coringa que desestabiliza o jogo. Paradoxalmente, sua independência radical e visão além dos limites são o combustível que impulsiona revoluções silenciosas. Vamos conferir por que a sociedade tem medo dos Sigmas, mas precisa deles. Número 1. O poder da verdade sem filtros. A verdade sempre foi o maior medo da sociedade, não porque as pessoas não a queiram, mas porque a verdade crua e sem filtros perturba as ilusões confortáveis que construímos ao nosso redor. É aqui que os Sigmas se tornam particularmente ameaçadores e valiosos. Não é apenas a honestidade que torna a verdade deles tão impactante, é a completa falta de manobra política por trás dela. Quando um Sigma masculino aponta erros, eles não o fazem por atenção ou vantagem, simplesmente dizem o que veem, sem adoçar ou formular estrategicamente. Essa honestidade crua aterroriza uma sociedade construída sobre mentiras confortáveis e normas sociais. Em reuniões, eles apontam as falhas que todos veem, mas ninguém menciona. Em relacionamentos, eles são sempre sinceros, sem enrolação. Em situações sociais, eles cortam a pretensão com observações que fazem os outros se contorcerem. No entanto, essa qualidade os torna inestimáveis em um mundo afogado em notícias falsas, fachadas de mídias sociais e discurso corporativo duplo. Mahatma Gandhi disse: "A verdade nunca prejudica uma causa que é justa." Os homens Sigmas incorporam esse princípio naturalmente, não como uma filosofia escolhida, mas como uma maneira inata de ser. Suas verdades podem tornar os outros desconfortáveis, mas também impedem o apodrecimento que cresce nos espaços escuros das realidades não faladas. Porque no final, enquanto a sociedade pode temer sua honestidade, é exatamente essa verdade sem filtros que impede os sistemas de se tornarem corruptos e os relacionamentos de se tornarem tóxicos. Número 2. Independência que não pode ser controlada. O controle é a moeda da sociedade moderna. De algoritmos de mídia social a hierarquias corporativas, os sistemas são projetados para prever e influenciar o comportamento humano. Mas os homens Sigmas representam um problema nesse mundo. Sua independência é profunda demais para ser manipulada ou controlada. Ralph Waldo Emerson escreveu: "A única pessoa que você está destinado a se tornar é a pessoa que você decide ser." Isso atinge o cerne de por que os homens Sigmas deixam a sociedade nervosa. Eles não apenas falam sobre independência, vivem isso de maneiras que fazem os outros questionarem suas próprias escolhas. Sua independência aparece de maneiras inesperadas. Enquanto outros buscam promoções, eles podem começar seus próprios negócios. Quando tendências sociais varrem seus círculos, eles permanecem focados em seus próprios interesses. Enquanto amigos buscam aprovação grupal para decisões, eles traçam silenciosamente seu próprio curso. O que realmente inquieta as pessoas não é que os Sigmas escolhem ser independentes, é que eles parecem incapazes de ser qualquer outra coisa. Ofertas que tentariam outros não os atraem. Ameaças que assustariam outros não os afetam. Pressão social que quebraria outros simplesmente não os afeta. No entanto, essa mesma independência incontrolável os torna valiosos para a sociedade. Eles se tornam inovadores naturais porque não estão presos ao cotidiano. Eles provocam mudanças porque não têm medo de tentar novos caminhos. Inspiram outros ao mostrar o que é possível quando você para de procurar permissão para ser você mesmo. O pensamento independente é tanto um direito quanto uma responsabilidade. Sua independência pode torná-los difíceis de controlar, mas também os torna pioneiros que empurram a sociedade para frente. Porque às vezes, as pessoas que não podem ser controladas são exatamente aquelas que ajudam a sociedade a se libertar de suas próprias limitações. Número 3. Capacidade de expor manipulação. Como um detetive mestre que não consegue deixar de notar pistas, os Sigmas têm uma capacidade inata de detectar e expor manipulação. Não é algo que eles busquem ativamente fazer, é simplesmente como suas mentes processam naturalmente dinâmicas sociais. Sua capacidade natural de ver através de jogos sociais os torna como detectores de mentiras ambulantes em um mundo construído sobre decepções sutis. Eles notam as pequenas inconsistências que outros perdem,
O colega que usa elogios como moeda, o amigo que cria drama para chamar atenção, o líder que motiva através do medo enquanto prega positividade. Esses padrões se destacam em suas mentes como letreiros de neon. O que torna essa habilidade tão perturbadora para os outros não é apenas que eles podem detectar manipulação, é que eles frequentemente a expõem sem nem tentar. Uma simples pergunta deles pode facilmente expor um plano complexo. Uma observação pode revelar uma fachada cuidadosamente escondida. Sua mera presença faz manipuladores se sentirem desconfortáveis, pois não conseguem deixar de notar os cordões sendo puxados. No entanto, a sociedade precisa desesperadamente dessa habilidade. Em uma era de marketing sofisticado, manipulação política e influência de mídia social, ter pessoas que naturalmente detectam e expõem manipulação torna-se crucial. Eles se tornam vigilantes não oficiais, mantendo os manipuladores sob controle simplesmente por estarem presentes. O filósofo francês Jean-Paul Sartre disse: liberdade é o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Os homens sigmas mostram isso ao detectar manipulação e simplesmente escolher não jogar junto. Sua recusa em jogar junto frequentemente força agendas ocultas à luz, dificultando a operação livre dos manipuladores. Enquanto expor a manipulação pode torná-los impopulares a curto prazo, ajuda a manter o sistema imunológico social que mantém as comunidades saudáveis a longo prazo. Número 4. Capacidade de se afastar. Nada assusta mais uma pessoa manipuladora do que alguém que pode se afastar sem olhar para trás. Essa característica torna os homens sigmas altamente intimidadores. A maioria das pessoas permanece em situações ruins porque temem perder algo, relacionamentos, status, dinheiro ou conforto. Mas a capacidade de um sigma de se desvincular e se afastar vem de saber que seu valor não está atrelado a nenhuma dessas coisas. Eles valorizam sua paz mais do que sua posição. Quando um trabalho se torna tóxico, eles não ficam esperando que as coisas mudem, eles saem e constroem algo novo. Quando os relacionamentos se tornam manipuladores, eles não negociam, eles saem. Quando grupos se tornam cheios de drama, eles silenciosamente desaparecem. Não se trata de fugir dos problemas, trata-se de entender que, às vezes, se afastar é a melhor solução. Como um boxeador que sabe quando deixar o ringue, eles escolhem suas batalhas com base no que importa, não no que os outros acham que deveria importar. A parte surpreendente é que apenas saber que eles podem se afastar frequentemente evita que precisem. As pessoas que tentam manipular os outros repentinamente se comportam de maneira diferente ao redor de alguém que não podem controlar pelo medo da perda. A própria capacidade de se afastar torna-se um escudo que ajuda a manter o comportamento tóxico afastado. Porque a verdadeira força não é sobre forçar seu caminho em todas as situações, às vezes, é sobre saber quando se afastar e começar de novo. Número 5. Influência silenciosa. Pense na última vez que alguém mudou sua opinião sobre algo importante. Foi a pessoa que falou mais alto ou aquela que mostrou através de suas ações? Os homens sigma têm uma maneira de influenciar as pessoas que é completamente diferente do que costumamos ver. Eles não fazem discursos, não tentam convencer ninguém e não falam muito sobre o que estão fazendo. Mesmo assim, acabam afetando a maneira como os outros pensam e agem. Observe como as pessoas naturalmente recorrem a um sigma para pedir conselhos, não porque eles os oferecem, mas porque os outros percebem como as coisas funcionam bem para eles. É como ter um amigo que está sempre calmo durante o caos, você começa a imitar a atitude dele sem nem perceber. A influência deles se espalha como ondulações em um lago. Alguém percebe como eles lidam com uma situação difícil e então tenta fazer o mesmo. Antes que você perceba, as coisas mudaram, mas ninguém consegue apontar exatamente quando ou como começou. O que torna esse tipo de influência assustadora para algumas pessoas é que ela não pode ser parada ou controlada. Você não pode argumentar contra resultados, você não pode lutar contra alguém que não está resistindo. É como tentar socar uma nuvem, não há nada para bater, mas ainda está lá, mudando o clima. Mas aqui está o que é realmente interessante: as pessoas que temem essa influência silenciosa são geralmente as que fazem mais barulho, enquanto aqueles que realmente querem crescer e melhorar naturalmente gravitam em direção a ela. Porque a verdadeira influência não precisa ser alta, só precisa ser real. Número 6. Natureza imprevisível. A maioria das pessoas segue padrões claros na vida, mesmas rotinas, reações e respostas. Geralmente, você pode adivinhar o que elas farão a seguir, mas tentar prever o próximo movimento de um homem sigma é como tentar prever onde um raio vai cair. Essa imprevisibilidade não é aleatória.
Como água, um sigma se adapta e flui com base no que faz sentido, não no que os outros esperam. Um dia, eles podem estar liderando um grande projeto, no dia seguinte, podem sair para começar algo completamente diferente. Não porque são instáveis, mas porque seguem sua própria lógica. Você pode ver isso nas pequenas coisas. Quando todos vão para a esquerda, eles podem ir para a direita. Não para serem diferentes, mas porque veem algo que os outros não veem. Enquanto os outros reagem com raiva aos problemas, eles podem responder com soluções calmas. Isso deixa muitas pessoas nervosas porque os humanos gostam de prever e controlar as coisas. Queremos saber como os outros agirão e reagirão, mas as respostas dos sigmas não seguem o roteiro social usual. Ele pode ajudar alguém que foi cruel com ele ou recusar uma oportunidade que outros agarrariam. Mas observe de perto e você notará algo interessante: sua imprevisibilidade na verdade segue um padrão. Não os padrões sociais usuais, mas uma lógica mais profunda baseada em seus próprios valores e observações. Como um mestre enxadrista fazendo movimentos que só fazem sentido 5 passos depois, alguns chamam de misterioso, outros chamam de não confiável, mas na verdade é apenas alguém seguindo sua própria bússola interna em vez do GPS da sociedade. E em um mundo onde a maioria das pessoas segue rotas mapeadas, isso é tanto refrescante quanto assustador. Você se identificou com essas situações? Deixe nos comentários. Se gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever para receber mais vídeos. Até a próxima!